a mensagem de hoje chegou algumas perguntas, por exemplo, por que o Ivan acredita em Jesus Cristo? Eu acho que a pergunta é muito fácil você responder isso, né? Para mim sim, né? Eu gostaria que fosse também para o ouvinte que perguntou. Bom, Valério, vamos facilitar as coisas. A gente poderia inclusive ficar o programa de hoje todo somente nessa pergunta, né? Primeiro que cientificamente não tem dúvidas que existiu uma pessoa, não é, que se chamou Jesus. Isso hoje em dia não tem dúvida. Agora vamos falar um pouco mais da parte espiritual e da parte que faz sentido dentro de mim. Por exemplo, olha só, você que está em casa também. Há mais ou menos 2000 anos atrás, um cara sofreu um desgaste emocional sem precedentes na última noite, principalmente na última semana, né? Se fizer uma análise psicológica e não teológica dos seus comportamentos, demonstra que ele antecipou o drama que teria no dia seguinte, preparou-se para suportar o insuportável e, por fim, hiperacelerou seus pensamentos e teve, Valério, uma coisa que se chama hematidrose, que significa suor sanguinolento, que normalmente acontece quando é um sintoma raro, que acontece dentro de um estresse violentíssimo. Quase infartou no madeiro ante a sentença romana. Olha só que interessante. Mas não se curvou diante a ansiedade. Protegeu sua emoção, gerenciou seus pensamentos e fez poesia do caos. Milhões de pessoas ao redor do mundo estudam, mas nunca estudaram os mecanismos mentais que ele utilizou diante dos focos de tensão. E é isso o mais interessante nele, olha só. Essa sabedoria mental explica sua capacidade de lucidez para resgatar o seu aluno mais culto no exato momento que o traíra, inclusive o chamando de amigo. Ou seja, Valério, você tem uma pessoa que vai fazer com que você morra, que te entregue, né, diante as autoridades, e principalmente você sendo inocente, e você tem o controle mental e a grandiosidade espiritual para chamá-lo de amigo. Se você perceber o filme Paixão de Cristo, que foi feito pelo Mel Gibson, o ator que fez Barrabás, ele era ateu. E no momento do filme que tem aquela cena famosa, que o povo escolhe entre Jesus ou Barrabás, certo, e o pessoal escolhe por Barrabás, certo, ele olha para Jesus a primeira vez no filme com um olhar de ódio, né? Só que o ator que fez o Jesus Cristo estava olhando com ele com tanto amor que na segunda vez que ele olha para Jesus Cristo, o ator, ele se converte. No Isso filme, é real? É real. Ele se converteu no filme diante do olhar de amor que Jesus teve por ele. O que o pessoal não entende, que não foi o povo que trocou Jesus por Barrabás. Jesus naquele momento libertou uma alma, porque quem tinha que passar era ele. Entendi. Uma coisa, Valério, que afasta muita gente de Jesus Cristo é o seguinte: tem a questão que só o Jesus que vai te salvar, não é? Que se não for Jesus, isso não acontece. Eu gostaria de dizer para você o seguinte: eu tenho a minha namorada, não é? Não tenho sombras de dúvidas que será a minha esposa. É a pessoa que nasceu para mim e eu nasci para ela. Ela entende que ela não é a pessoa mais bonita desse mundo, que ela não é a melhor. Por que eu estou com ela, Valério? Porque ela é a minha escolha. E você escolheu assim. A partir do momento que ela se tornou a minha escolha, nada mais para mim em volta faz sentido em relação a outra mulher. Então, Jesus para você, ele tem que ser a única escolha para você. Não preocupe se ele é o único ali, ou aqui, ou acolá, mas que você verdadeiramente o siga dentro de tudo que ele foi, dentro de tudo que ele passou. Isso é muito bonito, por isso que eu o sigo, porque ele, em relação a todas as suas ideias, a tudo que ele veio trazer, ele mostrou para a humanidade que tudo que estava sendo feito antes dele
já não fazia sentido mais. E a partir do momento daquele dia em diante, você já sabendo que não é legal o que estava acontecendo, como matar os outros, como crucificar, como torturar, como aquele mundo decapitar. já não cabia mais, né? A partir daquele momento ele disse para você: Valério, a partir de hoje é a sua escolha. Os ouvintes hoje estão querendo te provocar. Olha a segunda pergunta. Na verdade é um depoimento. Não acredito em Deus e ponto. Qual que é a sua palavra? Bom, essa frase só tem um problema, que é o ponto, não é? Olha só, Valério, na minha vida quase não existem pontos. Eu aprendi a substituí-los por vírgulas, a fim de me sentir que a história continue a ser escrita igual esse ouvinte está fazendo agora, porque isso me deixa muito feliz e engrandece o nosso programa. De uma pessoa que tem uma convicção dessa, mesmo que seja rasa, pelo fato dele estar nos ouvindo, né? Isso é muito interessante. E vou no Evangelho responder a ele. Em 1 Timóteo 9, diz o seguinte: esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus que é Salvador de todos, principalmente para os que creem. Principalmente para os que creem, Valério, não quer dizer unicamente para os que creem. Entende? Então, ou seja, quem já entendeu que Jesus só quer que você seja bom, só quer que você esteja disposto a ajudar ao outro, que você leve isso para que os outros ainda não entenderam. E termino falando uma coisa muito interessante, que uma vez um filósofo ateu alemão foi dar uma palestra falando sobre o seu ateísmo, e foi um padre assisti-lo. E ele falou, fez a palestra toda, e depois que acabou, o padre o cumprimentou e disse para ele assim: parabéns pela palestra, eu concordo com tudo que você disse. Aí ele falou: mas como assim? Eu vim falar por que eu sou ateu. O padre falou com ele assim: olha, no final das contas isso vai fazer tão pouca diferença. Então, assim, seja bom.